Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia, e na aula de hoje abordaremos o seguinte tema: urbanização no Brasil. O Brasil apresenta diferentes taxas de urbanização, mas podemos afirmar que desde a década de 70 é um país urbanizado. Segundo o IBGE, a região norte apresenta 73,5% de urbanização. E esse fenômeno ocorreu após a segunda metade do século XX, quando mais de 50% da população brasileira passou a viver nas cidades. Durante o processo de povoamento, vimos que as cidades se concentravam no litoral. A partir da década de 60, por causa das atividades agropecuárias e construção de Brasília, ocorreu uma dispersão espacial aos núcleos urbanos. A modernização do campo foi outro fator que contribuiu para o crescimento das cidades urbanas. A situação urbana brasileira não é diferente da que vemos em outros países subdesenvolvidos, pois sabemos que as indústrias absorvem cada vez menos mão de obra, e o setor terciário apresenta duas fases: a moderna, com mão de obra qualificada, e a marginal, com mão de obra mal remunerada. Atualmente, o processo de urbanização brasileiro caminha lado a lado com o aumento da pobreza, pois provoca redução das condições de vida da população urbana, bairros sem infraestrutura, falta de segurança, entre outras carências. Aumento do subemprego, como camelôs e prestadores de serviços, população de baixa renda, sem vínculo empregatícios formais e sem garantias trabalhistas. Com relação à metropolização do Brasil, segundo o IBGE, no ano de 2010, o índice de urbanização no Brasil era de 84,3%, pois as pessoas que saíam do campo iam para as médias e grandes cidades em busca de melhores oportunidades. O fenômeno de conurbação, que estudamos na unidade anterior, apresenta problemas de planejamento. Essa realidade fez com que o IBGE criasse uma nova expressão, que chamou de região metropolitana, e ficou de responsabilidade dos governantes das cidades conurbadas tomar as decisões para melhorar os problemas que apresentassem. Em 2001, é criado no Brasil o Estatuto da Cidade. Essa denominação oficial que regulamenta através de uma lei o capítulo político urbano da Constituição Federal. O Estatuto prevê o direito à cidade como um dos direitos fundamentais da pessoa humana. As regiões integradas de desenvolvimento, RAIDs, tinham como objetivos amenizar os conflitos de interesse entre os municípios e estados, além de promover e implementar diversas formas de planejamento para o transporte, saneamento básico, poluição ambiental, uso dos solos e recursos hídricos. Em 2015, o IBGE divulgou um relatório sobre os arranjos populacionais e concentrações urbanas do Brasil. A identificação de aglomerações urbanas com fluxos diários de pessoas entre suas cidades recebeu o nome de arranjo populacional. Segundo o IBGE, esse relatório tem o objetivo de fornecer um modelo territorial das relações econômicas e sociais inerente ao processo de urbanização. Nesse estudo, foi identificado 294 arranjos populacionais, formados por 953 municípios, que abrangem 55,7% da população residente no Brasil. A urbanização brasileira ocorreu de forma acelerada e até hoje ainda ocorre dessa forma. Só que atualmente as regiões Sul e Sudeste vêm apresentando um crescimento percentual da população urbana
baixo. Já as regiões Nordeste e Centro-Oeste apresentam um aumento significativo. Esse processo gerou uma mudança profunda no quadro urbano brasileiro, e especialmente em sua hierarquia urbana. Em 2007, o IBGE publicou um estudo classificando as cidades segundo a hierarquia urbana com 5 grandes níveis. O nível número 1 nós vamos ter as metrópoles. No número 2, a capital regional. No 3, centro subregional. No 4, centro de zonas. No 5, centro local. Essa hierarquia, como tínhamos visto nas aulas anteriores, estabelecem uma relação de influência entre as cidades brasileiras. Ainda segundo o IBGE, o Brasil apresenta 12 centros urbanos, formados por 440 cidades aproximadamente. Como estudamos nas aulas anteriores sobre os conceitos de urbanização, vimos que a megalópole é uma região urbana com cidades de vários tamanhos organizadas ao redor de uma metrópole. No Brasil, observa-se uma megalópole no Paraíba, entre a Grande São Paulo e Grande Rio, uma região com grande circulação de mercadorias e serviços. Bom, como atividades, no livro vocês irão responder as questões da página 593. E como atividade extra, vocês irão responder essas 3 questões que estão presentes no slide.